Capítulo 2º. Da organização. Artigo 5º. A estrutura do CRES compreende as seguintes instâncias. Inciso 1º. Assembleia Geral da categoria. Inciso 2º. Conselho Pleno, órgão deliberativo. Inciso 3º. Diretoria, órgão executivo. Inciso 4º. Conselho Fiscal, órgão fiscal. Parágrafo 1º. O CRES constituirá em seu âmbito de jurisdição, comissões, assessorias contratadas ou encargos de comissão e, ou conforme o caso, grupos de trabalho, de apoio e núcleos. Parágrafo 2º. Os núcleos são espaços de articulação e organização as assistentes sociais que cumprem o papel de interiorização, descentralização e democratização da gestão política do CRES. Artigo 6º. A Assembleia Geral, instância deliberativa, é composta as assistentes sociais inscritos no âmbito de jurisdição do CRES, em pleno gozo de seus direitos e quites com as anuidades, até o ano anterior, com direito a voz e voto, sendo aberta também a participação de as assistentes sociais que não preencham os requisitos acima especificados, estudantes de serviço social, representantes das entidades da categoria e da sociedade civil com direito à voz. Artigo 7º. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho Pleno do CRES, ordinariamente 2 vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação por maioria simples do Conselho Pleno do CRES ou por solicitação de 1/5 as assistentes sociais inscritos no CRES, em pleno gozo de seus direitos. Parágrafo único. As Assembleias Gerais Ordinárias serão realizadas, antes, pelo menos 15 dias, da realização do Encontro Nacional CRES e a outra, até 40 dias após. Artigo 8º. A convocação para a Assembleia Geral será efetivada por meio de publicação em jornal de grande circulação ou no DOI, Diário Oficial do Estado, edital afixado na sede do CRES e correspondência ou outro meio de comunicação remetido a todos os inscritos no CRES, com antecedência mínima de 15 dias da data designada para a realização da Assembleia. Artigo 9º. O quórum mínimo para a realização da Assembleia Geral será de 1/5 em primeira chamada e com qualquer número de presentes na segunda chamada, decorridos 0,30. Artigo 10. O Conselho Pleno do CRES compõe-se de 9 membros efetivos e 9 suplentes, assim constituídos. Inciso 1º. Presidente. Inciso 2º. Vice-presidente. Inciso 3º. Primeiro, secretário/A. Inciso 4º. Segundo, secretário/A. Inciso 5º. Primeiro, tesoureiro/A. Inciso 6º. Segundo, tesoureiro/A. Inciso 7º. 3 membros efetivos do Conselho Fiscal. Inciso 8º. 9 membros suplentes. Parágrafo único. Para efeito de deliberação de atos oficiais, previstos como competência do Conselho Pleno e, em especial de julgamento de processos disciplinares éticos, recursos, pedidos de reconsideração, em que envolvem direitos e obrigações de terceiros, o Conselho Pleno só poderá deliberar com a presença mínima de 6 e máxima de 9 membros e decidirá por maioria de votos dos presentes. Artigo 11. O Conselho Pleno do CRES reunir-se-á. Inciso 1º. Ordinariamente, mensalmente, em data a ser estabelecida pela diretoria. Inciso 2º. Extraordinariamente, sempre que convocado a presidente, ou por solicitação da maioria simples de seus membros.
Parágrafo 1º. As convocações deverão ser feitas por escrito com antecedência mínima de 10 dias, salvo em casos de urgência. Parágrafo 2º. No ato da convocação, constará sempre da pauta, a data, local e a hora da reunião. Artigo 12. A diretoria executiva do CRES será composta pelo a presidente, a vice-presidente, primeiro/a e segundo/a, secretário, e primeiro/a e segundo/a, tesoureiro, Parágrafo único. A diretoria reunir-se-á, quinzenalmente, ou seja, a cada 15 dias. Artigo 13. O Conselho Fiscal será composto por 3 membros efetivos. Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente na primeira quinzena, ou seja, nos primeiros 15 dias de cada mês e, extraordinariamente, sempre que necessário. Parágrafo 2º. O Conselho Fiscal deliberará por maioria de votos, assegurando-se, sempre, o direito de declaração de voto. Artigo 14. No caso de impedimento por falta, licença ou vacância de cargos, as substituições na diretoria se farão na seguinte ordem. Inciso 1º. A presidente pelo a vice-presidente. Inciso 2º. A vice-presidente pelo a primeiro/a, secretário, ao primeiro/a, tesoureiro/a. Inciso 3º. A primeiro/a, secretário, a pelo a segundo/a, secretário/a. Inciso 4º. A primeiro/a, tesoureiro pelo a segundo/a, tesoureiro/a. Inciso 5º. As suplentes ocuparão os cargos de segundo/a, secretário, aí segundo/a, tesoureiro, e aí as vacâncias do Conselho Fiscal, obedecida a ordem de menção na chapa, salvo em situações excepcionais a serem consideradas e deliberadas pelo Conselho Pleno. Artigo 15. A conselheiro, a que deixar de tomar posse do mandato terá o prazo de 30 dias, para apresentar justificativa por escrito ao Conselho Pleno e ser empossado, sob pena de perda de seu mandato, salvo em situações de impedimentos relevantes reconhecidas por este Conselho. Artigo 16. A conselheiro, a que, por motivo justificado, estiver provisoriamente impossibilitado a exercer o cargo, deverá requerer licença por escrito pelo prazo máximo de 120 dias, prorrogável pelo Conselho Pleno, não podendo ultrapassar 30 dias, sendo permitidas até 2 licenças no decorrer do mandato. Parágrafo 1º. A não reassunção do cargo pelo a conselheiro, afastado, ao licenciado, após o término do prazo estabelecido ou cessado o motivo do afastamento ou licença, poderá resultar na perda de seu mandato. Parágrafo 2º. A perda de mandato de conselheiro, a regional ocorrerá em virtude de: Inciso 1º. Eleito, a não comparecer à posse, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado até 30 dias, após a posse dos demais eleitos. Inciso 2º. Morte. Inciso 3º. Renúncia. Inciso 4º. Superveniência de causa de que resulte a inabilitação para o exercício da profissão. Inciso 5º. Ausência a mais de 3 reuniões consecutivas ou 5 alternadas no período de 1 ano, sem motivo justificado. Inciso 6º. Não cumprimento das determinações emanadas do Estatuto do Conjunto CRES, deste regimento interno, das resoluções e do Conselho Pleno do CFES e do CRES, ou prática de ato irregular ou de improbidade administrativa,
após conclusão de inquérito administrativo. Inciso 7º. Penalização em processo disciplinar ou ético, após decisão transitada em julgado. Parágrafo 3º. O Conselho Pleno determinará o afastamento temporário do conselheiro, regional que estiver respondendo a processo disciplinar ou ético, desde a sua instauração até o trânsito em julgado da decisão administrativa. Artigo 17. O CRES contará com serviços de ordem pública que respondam pelas funções administrativas referentes à inscrição, registro, financeiro, orientação, fiscalização, recepção, serviços administrativos, serviços gerais e coordenação executiva, devidamente estruturados por sua direção e consolidado no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, PCCR. Parágrafo único. Sem prejuízo do contido no caput, o CRES contará com serviços técnicos de assessoria jurídica, contábil, de comunicação e outros, mediante decisão do Conselho Pleno,